dia 13, dia 12, entre dia 12 e dia 13 de setembro, eu fui para Juiz de Fora, porque eu comecei a ter já vinha de um sangramento terrível. Hoje não vai dar para mim dar o testemunho, porque eu contava o que aconteceu ou eu pregava. Então hoje eu vou ter que pregar, mas depois eu conto o testemunho certinho do que foi que aconteceu. E um tratamento confrontou o outro, e isso que complicou. E eu fui para Juiz de Fora, e aí, irmãos, o negócio ficou realmente muito complicado. Eu fui para Juiz de Fora porque aqui em São Paulo, Campinas, Indaiatuba, os médicos não quiseram me operar, porque ia ser muito complicado, justamente porque eu vinha de uma trombose de maio, então o mínimo para fazer qualquer outra cirurgia seria em novembro, 6 meses depois. E aí foi uma loucura. Eu quero agradecer a Deus aqui por essa oportunidade e agradecer a Deus pela vida da minha esposa, irmãos, porque ela ficou 33 dias comigo lá. Olha, se fosse uma novinha, tinha metido o pé. Mas ela ficou comigo lá. E assim, se não largou dessa, não larga mais não, irmão. Brincadeiras à parte, mas eu quero honrar a Deus pela vida da minha esposa, que realmente ela mostrou que é uma mulher virtuosa, que está lá em Provérbios 31, né? E até hoje eu estou dando mais trabalho que um bebê. Ainda tem curativo, ainda tem muitos cuidados, e a minha esposa está ali com toda a paciência. E eu dei muita sorte da profissão da minha esposa ser técnica de enfermagem, né? Até deu uma travada na língua aqui. Mas ela foi muito mais do que isso, gente. Ela foi uma profissional, assim, com P maiúsculo, um anjo de Deus ali para a minha vida. Por isso eu quero pedir um aplauso bem bonito aí pela vida da minha esposa. É uma coisa maravilhosa. E os louvores hoje, que o Senhor usou aqui, o Ministério de Louvor, através da vida do Rony, falou muito aos nossos corações. Esse último aí, o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, e foi o suficiente para Jesus fazer um grande milagre. E às vezes a gente fica esperando o céu se abrir, descer uma bola de fogo, para as coisas acontecer, para nós nos movimentarmos, para abandonarmos a inércia. E às vezes, o que temos que fazer é tão mais simples do que imaginamos. Nós temos um chamado, irmãos. Nós temos um ministério. Nós fomos convocados para uma peleja, para uma guerra. E eu quero falar sobre isso aqui essa noite. Eu quero que você me empreste a sua atenção. E se você for curioso como eu quero que você aperte o cinto e faça uma viagem pelas páginas da Bíblia comigo aqui essa noite. Quem topa fazer essa viagem comigo? Nós vamos ler 3 textos. Um versículo do capítulo 25 de Êxodo, um do capítulo 26 e 2 do capítulo 36. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, já vai estar aqui no telão e nós vamos fazer uma leitura mais rápida. Olha esse texto que interessante do 25:40. Diz assim: tenha o cuidado de fazê-lo seguindo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Tenha o cuidado de fazê-lo seguindo o modelo que lhe foi mostrado Beleza. Agora vamos para o segundo texto que está em Êxodo 26:30. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Praticamente o mesmo texto, né? Acrescentou o tabernáculo aí para a gente saber do que se trata. Então Deus estava falando para Moisés: olha, Moisés, presta atenção, tem que ser tudo do jeitinho que eu estou falando, cara. Tem que fazer tudo nos mínimos detalhes. Tudo que eu estou te revelando aqui no alto desse monte, tem que sair tudo na precisão,
tudo na dimensão, tudo nas medidas exatas. Eu quero um trabalho perfeito. Por isso, no capítulo 25, ele fala a primeira vez, e no capítulo 26, ele repete: tem que ser tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado. Onde? No monte. Até aí tudo bem? Agora vamos para o terceiro texto, que está no capítulo 36, verso 1 e 2. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Repita comigo assim: a quem o Senhor dera habilidade. Mas vamos falar mais bonito? A quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos. Mas vamos grifar essa parte: e que estavam dispostos a vir realizar a obra. O Rony falou para mim assim: pastor, escolhe um hino. Eu falei para ele: Rony, canta o 115, mas ele não quis. Alguém sabe qual é o hino 115? Tem nenhum assembleiano aí não, irmão? Ô, louco, tem nenhum. É aquele da harpa que fala assim: trabalhar e orar na seara e na vinha. Quem lembrou? Lembraram do hino? Brincadeira, eu só brinquei com o Rony também. Eu poderia começar esse sermão dizendo assim para você: Deus precisa de você, mas eu não vou falar isso. Eu não vou começar esse sermão falando que Deus precisa de você. Eu vou dizer o seguinte: vamos parar de pensar isso, porque na verdade é um privilégio que nós temos de ter a oportunidade de fazer alguma coisa para Jesus. Deus não precisa do Daniel. Se o Daniel falar não, Deus vai levantar outra pessoa para fazer o que eu deveria fazer. Então, eu não sou bobo, eu vou falar sim. Porque eu entendo que trabalhar para Jesus é um privilégio. Tem uma frase que eu gosto de falar, que faz tempo que eu não falo aqui. Fala assim comigo: trabalha para Jesus, porque vale a pena. Fale comigo de novo: trabalha para Jesus, porque Ele paga bem. Você crê no que eu falei aqui agora? A obra de Deus, ela está aí. A obra de Deus, ela não fica presa entre um CNPJ de uma igreja, entre quatro paredes apenas. A obra de Deus é o mundo. São as pessoas que nós temos que alcançar através da pregação do Evangelho. E como é que nós pregamos o Evangelho aí no mundo? Com o nosso testemunho, com a nossa vida. Você vê que o Evangelho começa a ser pregado dentro de casa. A Bíblia diz que quando a esposa tem um marido que não é crente, ela prega para o marido como? Sem palavras. E por aí vai. Se temos alguém em nossa parentela, no contexto familiar, que não serve a Jesus, não adianta ficar falando de Jesus para essa pessoa, mas é através do nosso comportamento que nós vamos conseguir ganhar as pessoas. Por exemplo, agora, dezembro é um mês de grande oportunidade para fazermos a diferença com o Espírito Santo, não de sermos crentes chatos, psicopatas. Porque tem uns crentes também que não conseguem ganhar ninguém no final do ano, porque ele chega a ser chato demais, enjoado, e não é isso.
mas nós temos que ser o exemplo, a luz, o sal da terra, nas festas de final de ano, porque muitos lares começam com festa e terminam com briga. Muitas lares começam todo mundo sóbrio e termina todo mundo bêbado, mas nós vamos ser luz, nós vamos ser o exemplo, nós vamos estar lá com a bandeira da paz, com a bandeira da salvação, com a bandeira do evangelho, com a bandeira de Cristo. Você me entende? Então vem aqui, eu dei um título aqui para essa mensagem: fui convocado, eu tenho o dom? É uma pergunta. Mas podemos mudar a forma como eu perguntei e fazer duas perguntas. Fui convocado? Tenho o dom? Porque tem muita gente que está aqui me olhando e tem dúvida se tem dom, se realmente foi chamado por Jesus para alguma coisa. Porque alguém vai dizer: eu não canto, eu não prego, eu sou tímido, eu sou fofoqueiro, eu tenho um monte de defeito, eu não sirvo para nada, eu não sei ler, eu sou egoísta, eu tenho um monte de defeito, eu só venho aqui nos cultos, e eu vim no culto errado, eu só vim nesse culto aqui, mas é o último culto que eu vim no negócio de crente. Ou outro veio aqui por acaso: ih, pastor, eu vim aqui só porque eu estou afim de uma menina. Cada um veio aqui por um motivo, mas o Espírito Santo te pegou. Fui convocado. Será que Deus realmente me chamou? Eu tenho o dom? Você foi convocado de verdade. João 15:16, Jesus diz assim: não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi você. Aí já está a resposta que você precisa. E te nomeei, falando de nome. E te nomeei, te chamei pelo seu nome, para você ir, para você dar fruto. Pronto, então você já foi convocado. Quem falou que você foi convocado foi Jesus. Mas aí a outra pergunta é um pouco mais complexa de responder, porque você vai dizer para mim assim: mas pastor, será que eu tenho dom? Se eu tenho dom, eu quero ver se até no final dessa pregação você fala qual é o meu dom. Era muito comum, quando eu era criança, sempre tinha uma revelação assim: Ei, você tem um chamado de Deus na sua vida, jovem. Ei, você aí, irmã, você tem um chamado de Deus na sua vida. A gente sempre crescia ouvindo que Deus tinha uma grande obra na nossa vida. E que obra é essa? Será que a gente tem dom para alguma coisa? O que nós vamos fazer para Deus? E existe uma expressão que é uma expressão assim que explica muita coisa. É a multiforme graça de Deus. Repita comigo assim: multiforme graça de Deus. Pergunta para mim o que é. É bem didático mesmo o que significa a multiforme graça de Deus. É que a graça, ela se manifesta de várias formas. A graça é um favor que eu não mereço. E ela se manifesta de várias formas. A minha sogra está aqui. E há uns quase 15 anos atrás, nós fizemos uma excursão. Meu sogro organizou uma excursão daqui de Indaiatuba, lá para uma igreja lá de Goiás. E eu fui pregar nessa igreja. E foi uma benção lá. Conhecemos 2 igrejas lá em Goiás. E na volta, passamos o final de semana lá, e na volta, no outro final de semana, era a escola dominical. E eu fui dar a escola dominical, e eu fiz uma pergunta para a igreja, para as irmãs, que não é todo mundo que é chegado na escola dominical, mas foi um grupo de irmãs. E eu perguntei para as irmãs assim, falei: irmãs, antes da gente começar a nossa aula, me fale o que vocês acharam da viagem para Goiás. Mas qual era o objetivo da minha pergunta? Eu queria um feedback da pregação. Porque, irmãos, nós como homens, às vezes a gente quer saber como foi. Igual um cozinheiro faz uma comida, você quer saber se acertou, se errou, é normal. Tem uns irmãos que é mais mitidão, falando: eu não quero nem saber, eu já preguei. Tudo bem, cada um é cada um. Mas às vezes a gente que é mais humano, menos anjo, tem uns irmãos que é mais querubim. A gente que é menos querubim, às vezes a gente quer um feedback. E eu perguntei
para as irmãs, o que vocês acharam da viagem? Eu não tive coragem de perguntar o que elas acharam da pregação. Então eu arrumei um pretexto. Falei, me dá um feedback aí. Nem existia feedback, não falava essa palavra antigamente. Eu só perguntei, o que vocês acharam da viagem de Goiás? E uma das irmãs, muito simples, falou assim, eu não era pastor não, acho que eu não era pastor ainda não. Ela falou assim, irmão Daniel, foi uma das melhores viagens da minha vida. Eu falei, rapaz, então eu fui bem pra caramba. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Porque eu fiquei maravilhada lá naquela igreja. Porque quando eu olhei para aquele pastor daquela igreja, eu fiquei só assim admirando aquele pastor. Porque eu esqueci de contar para vocês como que era que o pastor dirigiu o culto, irmãos. O pastor dirigiu o culto assim, agora a oportunidade com o Francisco, amém? Aí o Francisco voltava para o tempo e falava, agora a oportunidade para Rafa, amém? Tipo, 2 horas de culto e o cara nessa velocidade. Ele não chegava na quinta, o carro dele ficava na terceira e não ia. E foi 1h30 ele dando oportunidade, na terceira o carro pedindo marcha e ele não vai. E ele daquele jeito, e a irmã falou para mim que ficou maravilhada, Clebinho, de ver ele dirigindo o culto daquele jeito. Isso é a multiforme graça de Deus. Aí ela concluiu a palavra dela, ela falou assim, eu fiquei muito feliz com Jesus, porque se ele paradão daquele jeito, ele é pastor, então tem lugar para mim também na obra de Deus. Esse é o Jesus que nós servimos, que não precisa do meu intelecto, que não precisa da minha inteligência, que não precisa da minha sabedoria, que não precisa do meu conhecimento humano, mas ele prefere usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que prefere usar as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Porque nós só somos alguma coisa quando temos Jesus em nossa vida. É por isso que toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao nosso Senhor Jesus. E Ele deixou bem claro, Jesus foi curto e grosso, sem mim nada vocês vão poder fazer. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus e ponto final. E o rio da água de Deus está correndo aqui. E um culto não precisa do homem. Nós pensamos que precisa, mas ele não precisa. É o Espírito Santo que comanda tudo. Tanto que aqui tem várias pessoas, mas cada um está num culto. Eu vou falar de novo para ver se você fica mais ligado. Aqui tem várias pessoas, mas cada um está num culto diferente. Tem aquele que está se deliciando na palavra, tem aquele que está dormindo, tem aquele que ainda não entendeu onde essa mensagem vai chegar, tem aquele que já está, obrigado Jesus, eu vim no culto certo, tem aquele que está falando, será que vai longe? Eu estou doido para ir embora. Cada um está num culto diferente. Minha barriga já está roncando, será que isso vai longe? Tem outros que estão, não, Senhor, fala mais, pega eu, Jesus, pega eu. Cada um está num culto diferente aqui essa noite. Aleluia, mas quem está sentindo a presença do Espírito Santo aí? E a multiforme graça de Deus, ela é isso. Ela é fogo para quem está com frio, ela é água para quem está com sede, ela é calor para quem precisa, ela é sombra para quem precisa, ela é saúde para quem está doente, ela é vigor para quem está cansado. É isso aí, Deus é o que você precisa. É o remédio que você veio buscar aqui essa noite. E nós temos uns irmãos presbiterianos, que eles são diferentes. Por exemplo, se eu for pregar numa igreja presbiteriana, eu não posso ficar gritando, tem que me maneirar. E olha que eu ainda sou um cara mais
tranquilo, tem gente que grita muito mais. Cada um na sua, né? Mas um dia, um grupo de irmãos presbiterianos veio fazer uma visita numa igreja tipo a nossa. E aí, eles vieram, e quando eles chegaram, não foi na nossa igreja, mas foi provavelmente numa assembleia, estava muito cheio, e eles não conseguiram sentar juntos, eles sentaram separados. E o irmão que convidou, chamou eles para ver, e o irmão fez um propósito, pastor Gley, que ele falou assim: se o culto for bom, hoje eu vou dar uma oferta bruta. Se o culto for bom, mas eles são presbiterianos, é outra pegada. Não tem certo e errado, é o rio de Deus, cada um do seu jeitinho. Só que ele conta que quando ele chegou no culto, o louvor começou a cantar, e não parava de cantar. Aí ele falou que cada intervalo do louvor, os irmãos do louvor ficavam assim: olha para o seu irmão, fala, você é lindo, você é lindo. E aí o irmão presbiteriano, teotutano, ficou revoltado com esse negócio de fala para o seu irmão do lado que você é lindo. Ele já começou a ficar irado com o pessoal do louvor, porque o pessoal do louvor ficava fazendo essa troca. Fala para o irmão do lado que você é lindo, fala para o seu irmão, e ele já perdeu a benção. Subiu o irmão para fazer a oferta. Quando sobe o irmão para fazer a oferta, o irmão pegou pesado na hora de fazer a oferta, e falou: ladrão, você que não dá o dízimo, você é ladrão, você está roubando a Deus, ladrão, ladrão. E no meio ele fala assim: pega tudo que você tem aí no bolso e dá para Deus, seu ladrão. E aí ele ficou lá do banco murmurando: não dou, e não sou ladrão. E ele ficou debatendo na mente dele com o irmão. E aí, depois que terminou esse momento, foi para a hora da palavra. E quando o irmão que foi pregar subiu, o irmão abriu no Salmo 23 e leu lá: o Senhor é o meu pastor. E o irmão falou: olha, irmãos, a Bíblia diz aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó, irmão, o texto é bem claro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, irmãos, não há dúvida, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, olha que profundidade que é esse texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele fala que o irmão ficou meia hora nisso. E ele falou que o culto acabou, e ele saiu, encontrou com os amigos dele lá fora, mas ele já estava irado com o que tinha acontecido no culto. E ele, na ironia, ele falou para os amigos dele, falou: que culto, hein? Aí o primeiro falou: que culto, eu precisava muito ouvir que eu era lindo. Cada momento que aqueles irmãos do louvor falavam que eu era lindo, eu ouvia Jesus falando: eu te amo, filho, você é lindo. E o outro falou, Jeremias, é o pastor Jeremias que contou isso, e o outro falou para ele: Jeremias, obrigado por você ter me trago, fazia tempo que eu não dava dízimo, Jeremias, e cada vez que ele me chamava de ladrão, eu falava: sou mesmo, e na hora que ele falou: dá tudo que você tem no bolso, Jeremias, eu nunca vivi uma experiência tão boa nessa, eu peguei tudo que eu tinha e ofertei, que coisa boa, Jeremias, que experiência que eu vivi. Aí ele fala: gente, antes dele acabar, o terceiro falou: gente, eu estou saindo daqui flutuando, porque hoje eu fui entender como que Jesus é o meu pastor. E ele falou: e naquela hora eu comecei a chorar, porque eu comecei a orar e falar: Senhor, eu entendi, o Senhor derramou o seu rio na tua igreja, e o rio molhou lá, molhou aqui, molhou lá, e eu não senti nada. E o que fez eu contar esse testemunho foi o que ele concluiu na oração. Ele falou: Senhor, a próxima vez, o próximo culto, que o Senhor mandar o teu rio, e o Senhor estiver procurando alguém, acha eu. Olha que forte essa oração: me acha, Senhor, me acha, porque não depende do homem. Pode subir uma criança aqui para falar para a igreja, mas se você for sensível ao que o Senhor está falando, Deus terá uma mensagem para você. O final de semana que a gente vai pregar, irmãos, é um final de semana de muita angústia.
Porque você fica apreensivo, meu Deus, amanhã eu vou pregar, Senhor, meu Deus, amanhã eu vou pregar, e você não fica em paz. E a palavra não vem, a palavra não vem. E aí, a palavra veio, só um pouco dela, ela acabou de vir agora à tarde. E aí eu estava assistindo aquele filme pela quarta, quinta vez, até o último homem. E aí no final dos créditos passa o soldado Doss real. E ele falando, ele exausto lá, mas a forma que foi que Deus usou ele, e a forma que ele orava. Ele já não estava aguentando mais, mas ele dizia, Senhor, me dá mais um. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. E ele salvou mais ou menos 75 pessoas em meio àquele tiroteio, em meio àquele bombardeio. Eu falei, meu Deus. Você foi convocado. E a pergunta é, você tem o dom? Você tem o dom? Que você foi convocado, Jesus já disse. Mas e o dom? Você tem o dom? Vamos aqui para o texto. Jesus leva Moisés para o monte. Ele fica 40 dias, 40 noites, recebe os 10 mandamentos. E junto com os 10 mandamentos, Deus ele dá uma lista enorme de um monte de coisas que Moisés tem que construir. Moisés tem que construir o tabernáculo, aquele monte de cortina, aquele monte de cabana, uns negócios muito engenhoso, tecnologia avançadíssima para aquela época. Estamos falando de muitos anos antes de Cristo. Você já cansou de ver réplicas da Arca da Aliança, que era o objeto, o top ali daquele tempo. Às vezes aqui na ponta do altar, às vezes tem umas réplicas daí da Arca da Aliança. Era um caixote de madeira, que tinha ouro por fora, por dentro. A tampa, eu acredito que era o mais complicado, porque na tampa daquele caixote tinha 2 anjos esculpidos na mesma peça de ouro. Agora você imagina, hoje em dia tem impressora 3D, que ajuda a fazer trabalhos mais complicados. Agora imagina aquilo no deserto, sem tecnologia nenhuma. O pessoal quase acendendo fogo ali, com o palitinho ali, Imagina ter que fazer um negócio desse. Deus leva o homem para o monte. O homem fica 40 dias lá em cima e volta com essa missão de construir esse monte de coisa. Além de construir todas essas coisas, assim com uma engenharia, com uma arquitetura envolvida, ele ainda tinha que desenvolver roupa de sacerdote. No peito daquela roupa tinha pedras preciosas, ou seja, a pessoa tinha que ser costureiro, artesão, mexer com madeira, mexer com ouro. Era uma mistura de profissões em poucas pessoas. Ele desceu com tudo isso. A memória fotográfica de Moisés tinha que estar perfeita. Moisés não inventou nada. Tudo que Moisés construiu no deserto já existia no céu. Repita comigo, tudo que ele fez na terra já existia no céu. Sabe como que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala assim na terra como no... É por isso que lá em Apocalipse fala assim, a Arca da Aliança foi vista no céu. Mas aquela Arca da Aliança que foi vista no céu foi a verdadeira. Olha que complicado. Então Moisés, no monte, ele viu o tabernáculo real. E ele tinha que fazer na terra uma cópia. Agora eu pergunto para vocês, como? Olha que complicado, como? Moisés desce e ele vai avisar o povo essa visão, que ele precisa, ele tem a missão a partir dali de construir o tabernáculo. Eu estou falando sobre o chamado.
você foi convocado e você tem o dom. Só que antes dele descer, Deus diz para ele: Moisés, eu já escolhi 2 homens. Eu escolhi Bezalel e Aholiabe. E esses homens vão construir tudo isso que eu te mostrei. Como, pessoal? Para pensar. Como? Agora você vê, as nossas habilidades naturais, aquilo que a gente pensa que não tem valor nenhum, é importante para Deus. E eu vou fazer uma pergunta simples para você: o que você sabe fazer? Aí alguém vai dizer: pastor, uma coisa que eu sei fazer bem é passar um café. Pastor, nem isso eu sei. Eu sei dar um abraço. Pastor, eu sei tocar. Pastor, eu sei costurar. As nossas habilidades naturais, somadas com o Espírito Santo, terminam em salvação de pessoas. Vocês acreditam? Teve um dia que o apóstolo Pedro estava passando assim, 2 homens chegaram e falaram: Pedro, você precisa vir com a gente, corre, corre. Quando Pedro chega, tinha um monte de viúva desesperada, chorando, com vestido, com roupa na mão, e Pedro não entendeu nada, e tinha uma mulher morta, e as mulheres com roupa na mão, e Pedro falou: o que está acontecendo? E as mulheres falaram: não, essa mulher que está morta aqui, ela costurava para a gente. O jeito que aquela mulher que estava morta, pastor Francisco, cuidava das viúvas, era costurando para elas. Você vê que não tem limite em como cuidar das pessoas, em como cumprir o seu chamado. Com a agulha e com a linha, aquela mulher fazia missões. Sabe o que Pedro fez? Orou e Deus ressuscitou aquela mulher. Porque quem trabalha para Deus sabe que Deus paga bem. Deus não vai ficar devendo para você. E quando Deus olhou o crédito daquela mulher e viu quantas viúvas, Dorcas, sustentava, ele falou: não, essa mulher precisa voltar, tem coisa para ela fazer ainda. Pegou? Nossas habilidades naturais, somadas ao Espírito Santo, resultam em salvação. E eu posso perguntar para vocês aqui, se a gente fosse fazer uma enquete, quem é o vaso mais usado da igreja? Uns iriam apostar no pastor, não vou usar a palavra apostar não, porque hoje no mundo o que mais tem é aposta. Uns iriam dizer que é o pastor, outros iriam pensar numa irmã da intercessão, que é vaso puro, que é fogo puro. Então ia dar aquele debate. Mas eu pergunto para vocês, quem é o vaso mais usado de uma igreja? Eu já falei isso aqui em outras vezes. Você vê, as irmãs pagam caro na Tapué. É ou não é? Tem irmã que paga caro, não é R$20 não. Nem 50. Mas fala a verdade, cá para nós. As mais usadas são as de sorvete. É elas que entram e saem do congelador. Se o congelador falasse, ia falar de novo e com feijão. É ou não é? Se o congelador pudesse falar, não era isso que ele ia falar? Porque o vaso mais usado no reino de Deus é o vaso disponível. Eu vou dizer de novo porque a empolgação vale. O vaso mais usado no reino de Deus é o vaso disponível. Tem vaso disponível aqui essa noite? Aí vamos para o capítulo 31. Olha que top, eu vou fazer uma leitura e depois eu volto explicando, só para você entender o que vai acontecer aqui. Disse então o Senhor a Moisés, presta atenção nessa leitura: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso,
designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Volta para o 2. Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Moisés está no monte. Deus fala para ele um caminhão de informação e fala para ele: Moisés, você vai construir isso aí. Dudu, se você estivesse lá, talvez você ia ajudar. Você também tem um talento. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri. Você concorda comigo que Deus conhecia esse cara? Vamos comigo aqui, igual a gente faz lá na salinha das crianças. Fala assim comigo. Deus conhecia esse cara. Não, mas fala mais bonito. Fala assim, Deus conhecia esse cara. Deus conhecia o pai dele. Deus conhecia o vô dele. Não, espera aí que você não entendeu ainda isso aqui. Uma coisa é eu falar que eu conheço a Deus. Outra coisa é Deus se levantar e falar assim, eu conheço esse cara. Cadê você que falou aí que só sabe passar café? Você só sabe passar café, mas Deus falou que te conhece. Aí é só para quem está viajando nessa pregação. Primeira coisa do vaso disponível, quando ele é conhecido de Deus, não é quando ele conhece a Deus, é quando ele é conhecido de Deus. Alabaxandarabalabás. Pastor, aí para mim deu ruim, porque eu não conheço nem meu pai nem minha mãe, mas Deus conhece você. Lá no monte, Bezalel ainda não sabe de nada. Fala comigo, ele ainda não sabe de nada. Mas Deus está falando dele lá no monte. Eu não gosto desse negócio de fala para o seu irmão do lado, mas uma vezinha só. Fala para ele assim, você ainda não sabe de nada. Mas Deus está falando o seu nome. É Deus que está falando, eu escolhi. Eu conheço o pai dele. Eu conheço o vô dele. Eu conheço ele, Oséias. Já entendi, Senhor, ele é artista. Ele é artista? Vai para o próximo. Não. Ele não é artista. Faz assim comigo, ele não é artista. Não, mas faz mais bonito, ele não é artista. Então qual é o segredo? Pergunta? Não, mas pergunta melhor, qual é o segredo? Lê você até a vírgula. 1, 2, 3. Não, pastor, ele já era artista antes, será? Você leu isso em algum lugar? Eu não li. Eu não li. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que interessa nessa fórmula é aqui, ó, é o Espírito Santo. Não. Aleluia! O que vai fazer o negócio dar certo é a presença dele na nossa vida. E pasmem, senhores, não foi no guerreiro. Todo mundo quer ser guerreiro. Não foi no músico, todo mundo quer ser músico. Não foi no rei, todo mundo quer ser rei. Não foi no príncipe, todo mundo quer ser príncipe. A primeira vez na Bíblia que Deus, meu Deus, é Deus que está falando, que Deus falou que ia encher alguém com o Espírito Santo, foi no artista. Foi o primeiro ser humano que Deus falou que ia encher ele do Espírito Santo.
vou encher ele do Espírito Santo, aí sim eu vou dar destreza, vou dar habilidade, vou dar habilidade plena e capacidade artística, aí vou dar tudo. É mole? Aí, Bezalel e Aholiabe vai para o outro passo. Eles é cheio do Espírito Santo pelo próprio Deus, e eles têm o coração disposto a ensinar. Eles começam a ensinar as pessoas, porque o vaso disponível, ele é conhecido de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, e ele não é lagoa, ele é um rio. Já entenderam o que eu quis dizer? Ele não retém o que ele recebe, ele passa para frente. E quanto mais ele ensina, mais ele recebe. Quanto mais ele entrega, mais Deus dá. Porque ele vai sempre ensinar. E eu quero te desafiar, os que estão ouvindo essa mensagem. A partir de hoje, coloca uma meta na sua vida. Deus vai te dar um filho na fé. Deus vai te dar alguém para ser o seu discípulo. Pode ser seu filho. Pode ser alguém da sua célula. Pode ser alguém daqui da igreja, mas alguém vai se espelhar em você. É lógico que vai aumentar a nossa responsabilidade. Mas Deus vai colocar na nossa vida para nós cuidarmos. Você crê nisso? Você recebe isso? E eles começam a ter um coração disposto a ensinar. E agora aqui vem o X da questão. Como eles têm um grupão agora. Bezalel e Aholiabe cuidam de um monte de gente. E aí eu pergunto para vocês, como que eles vão criar todas as coisas se eles não viram nada? Já viu na polícia o retrato falado, como é? Pelo menos nos filmes a gente vê o retrato falado. A pessoa começa a falar, é assim, os lábios são assim, o nariz é assim. E aí, às vezes, até sai parecido com a pessoa, mas às vezes sai meio torto. Alguém já viu alguma coisa, pelo menos num filme? E Deus foi bem específico nos 2 versículos que nós lemos. Tinha que ser tudo perfeito. Tinha que ser tudo perfeito. Agora eu te falo, como? Como que eles iriam conseguir? Mas aí entra uma coisa maravilhosa aqui em ação. Eles tinham uma só visão. E o mistério foi tão grande, tia Quitéria, que quando Moisés contava para eles, eu vi uma mesa, e a mesa era assim, Deus dava a visão para os caras lá na mente deles. Não, eu não sei se eu consigo, não sei se tem palavra para me explicar para vocês como era. Quando ele começava a falar para eles, olha, a Arca da Aliança, ela era um caixote assim, tantos metros, e vinha cobertura de ouro, eles começavam a enxergar o que Moisés tinha visto. O que Moisés viu no monte, eles viam ali na hora daquela conversa. Eles conseguiram entrar no mundo espiritual que Moisés entrou, porque era a mesma visão. E aqui eu aprendo uma coisa muito maravilhosa, meus irmãos, que um dos segredos para esse vaso disponível dar certo, é quando nós somos fiéis à visão. Sabe, para tudo na nossa vida. Se a empresa tem uma diretriz, por que a gente vai contra? Se a igreja tem uma diretriz, por que a gente vai contra? Não, meus irmãos, isso não é coisa do vaso disponível, isso se aplica a tudo na vida. Agora você imagina comigo, se Bezalel e Aholiabe começassem a deixar a vaidade entrar no coração deles, e eles começassem a pensar, não, quem está à frente aqui sou eu. Não, o pastor fala lá, o meu patrão fala lá, mas quem manda aqui sou eu. E começasse a deixar a vaidade pensar, não, a Arca da Aliança não vai ter 2 querubins olhando para baixo, porque eu vou dar o meu toque. Eu quero mostrar que eu sou o Bezalel. Ao invés de 2 querubins olhando para baixo, eu vou deixar um olhando para baixo e um olhando para cima. Não, alabaxandarabás. Quando somos fiéis à visão, não há espaço para a vaidade.
Quando nós somos fiéis à visão, nós estamos ali para cumprir o mandato de Deus. E isso se aplica à nossa vida. E Bezalel e Aholiabe falou, não, se é para fazer 2 querubins olhando para o mesmo lugar, para baixo, os querubins vão ser olhando para baixo. E foram fiéis à visão. Quer prosperar na sua vida? Seja fiel. Quer prosperar na sua vida ministerial? Seja fiel. Quer prosperar em qualquer área da sua vida? Seja fiel. Trabalha como para Deus. Porque em lugares que o pastor não vê, Deus está vendo. Em lugares que o seu patrão não vê, Deus está vendo. Ah, pastor, se deu mal, eu sou o meu patrão. Em lugar que os seus clientes não estão vendo, Deus está vendo. Então, se você quiser ser aprovado por Deus, trabalhe para Deus. Faça para Ele, e você vai ver o nome do Senhor ser glorificado. Eles fizeram tudo conforme, porque estavam dentro da visão. Foram fiéis à visão. Depois que eles fizeram tudo, irmãos, terminaram toda a obra. Você vê, o dom deles não era cantar. O dom deles não era pregar, o dom deles não era dar aula de Bíblia, o dom deles era trabalhar com madeira, era trabalhar com joias. E eu pergunto para você, qual é o seu talento? Qual é a sua desculpa? É trabalhar com cabelo? Você só não vai ter eu como seu cliente. Mas Deus vai levar pessoas lá para você falar do amor de Jesus para ele. É com comida? Você vai começar a usar o seu talento natural para poder fazer o reino de Deus crescer. Deus vai usar você com o que você tem. Porque para isso é o seu chamado, com o que você tem. Essa é a mensagem dessa noite. Bezalel e Aholiabe não faziam ideia, mas eles, sem precisar abrir a sua boca, entraram para a história da Bíblia Sagrada. Quantos anos tem que eles morreram, e eu estou falando deles aqui essa noite. Quantos outros pregaram, abriram igreja, fizeram e aconteceram, e nós nunca vamos ouvir falar deles. Mas de Bezalel e Aholiabe, o nome deles estão marcados na história. Nós não temos desculpa. Você foi chamado, você tem um talento, e o Senhor vai usar você com o seu temperamento, do jeitinho que você é. Nós não temos desculpa. Deus, Ele conta com você. Mas Ele não precisa de você. É um privilégio. Para a gente fechar aqui, concluindo. Depois que eles fizeram tudo, terminaram a obra, talvez eles pensaram que agora era a hora de receber um reconhecimento. Sabe o que aconteceu aqui? Coloca o 39:43 aqui na tela para a gente concluir. Olha o que aconteceu. Eles fizeram toda a obra, entregaram tudo e mandaram chamar Moisés. Missão cumprida, conseguiram fazer o impossível, já tinha concluído tudo, agora era a hora só de receber a nota 10. Moisés inspecionou, essa palavra aqui me chamou a minha atenção. Moisés foi auditar. E eu pergunto para você, depois que você foi fiel, depois que você fez tudo que você podia, deu o seu melhor, se Moisés chega agora para auditar, para conferir o seu trabalho, como você iria se sentir? Uma geração que hoje não se pode falar mais nada, não se pode reclamar de nada, que o pessoal já joga tudo para o alto, já xinga, já briga, já arruma confusão. Olha isso aqui, Moisés foi auditar tudo. E sabe como Bezalel e Aholiabe ficaram? Na postura. Porque eles sabiam que eles não tinham trabalhado para Moisés, mas eles tinham feito para quem? E você trabalha para o homem? Você trabalha para quem? E quem trabalha para Deus sabe que Ele paga.
Então fale comigo, trabalha para Deus porque Ele paga. Moisés inspecionou a obra, porque isso tem que acontecer, é a vida. Fala comigo, é a vida. O homem vai auditar mesmo. E aí, Fernando, como é que está o louvor? Não tem essa. E aí, Greg, como é que estão os casais? E aí, pastor Daniel, como é que está a Rede Preta? E aí, como é que está? Mas só que Moisés viu que tinham feito tudo como o Senhor. E então Moisés os... Você vê? Não deixaram o ego falar mais alto, não deixaram a vaidade falar mais alto, fizeram tudo o que tinham que fazer conforme Deus tinha falado. Então Deus os abençoou. Vocês acham que foi só isso? Agora olha o que aconteceu no próximo. Agora coloca o 40, o verso 9 e depois o verso 16. Olha o que acontece agora, vem comigo. Deus falou para Moisés, unja com óleo da unção o tabernáculo, e tudo que nele há, consagre-o, e com ele tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Olha, irmãos, que top! A obra, Pingo, que eles fizeram com tanto amor, com tanto sacrifício, agora vai ser sagrado. Alcançou um outro nível. Agora não é nem de Moisés, não é nem do povo de Israel, agora é santo. Agora vamos para o 16. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A partir daquele momento foi tudo ungido. Alcançar outro nível. Quer alcançar outro nível? Você vai ter que fechar a sua boca. Fale comigo. Se eu quiser alcançar outro nível, vou ter que fechar a minha boca. Agora é profético. Fala assim: o que para mim parece injustiça. Não levei muita fé, não. Vai lá. O que para mim parece injustiça. É para eternizar o negócio. É o quê? Fala assim, prova. Ah, mas fala como quem quer aprender. Olha o que eu falei. Eu falei, o que para mim parece injustiça é para eternizar o negócio. Certo? Porque não tem hora na nossa vida que parece que a gente faz e chega numa hora que fala, pô, meu, que isso? Aí virou bagunça. É ou não é? Vem comigo. Eu falei para vocês que quem queria viajar comigo pelas páginas da Bíblia. Agora coloca aqui 40:33. Lê comigo todo mundo. 1, 2, 3. Algo errado não está certo nesse versículo. Quem encontrou o erro? Ninguém? Eu vou dizer o que aconteceu. No 36, está escrito assim: Bezalel e Aholiabe fez. No 37, Bezalel e Aholiabe fez. No 38, Bezalel e Aholiabe fez. No 39, Bezalel e Aholiabe fez. Aí no 40:33 está escrito assim: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, colocou a cortina, a entrada do pátio. Assim Moisés... Parei, pastor, parei, estou fora. Já entendi onde você vai chegar. Eu vou fazer, e no final Moisés vai terminar a obra.
copo até me sabotou aqui. Fazer igual o Chaves. Isso. Mas, fala assim comigo, mas... Você lembra como começou essa história? Deus falando assim, eu conheço o cara, o pai dele, o vô dele. Agora, veja bem, esse aqui é o 33, o próximo já vai dar a resposta que nós queremos. Os caras se mataram para fazer tudo, fizeram. Quem recebeu o crédito? Mas eles já tinham recebido o auge, e o auge foi que as coisas que eles fizeram foram Nossa, ainda bem que o MIVD está bem ligado, eles não colocaram o texto não, né? Senão vocês me derrubam. Não. Agora colocaram. Olha o que Deus fez no próximo. Mas só alcança isso quem cala a boca. Você está achando que só vai ficar no óleo? Tem um outro nível para você. Sabe aquela cortina que quando você estava costurando furou seu dedo com a agulha? Que sangrou e ninguém viu? O cara que conhece seu pai, que conhece seu avô, ele viu. E olha o que ele faz. Então, vamos ler todo mundo, 1, 2, 3. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Não acabou não, pera aí, segura. Moisés, continua, vamos ler, 1, 2, 3. Moisés não podia entrar. Rapaz, nem Moisés podia entrar. Imagina como estava o coração de Bezalel e Aholiabe nessa hora. Nem Moisés entra no que nós construímos. Ah, não. Eu vou falar de novo. Nem Moisés agora vai entrar no que nós construímos. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Nem Moisés agora entra no que nós construímos. Marabás, xandarabalamas. Porque existe um momento na nossa vida que é nós e Ele. Por isso que não adianta conhecer Deus, tem que ser Ele nos conhecer. Vamos ficar de pé. Deus nunca vai enxergar as coisas da nossa ótica. É com a arma que você tem. Davi, o que você tem para matar o gigante? Eu tenho 5 pedras. E um estilingue. Ou a funda, é com isso mesmo. E o que você tem? Ah, eu não tenho nada em casa. Eu tenho uma botija e um pouquinho de azeite. É com isso mesmo. E você, o que você tem? É com o que você tem. Você foi chamado e você tem o dom. Bate no peito e fala assim, eu entendi, eu tenho o dom. Eu entendi, eu tenho o dom. Você crê nessa palavra?